Shalom para você que me acompanha e você que também não me acompanha, mas está entrando aqui para ver o nosso vídeo, nosso trabalho aqui, que é tecnologia para o brasileiro que está fora dos Estados Unidos, falando de business, falando de negócio, falando de questão de conduzir o negócio com tecnologia e como CEO, né? Vamos aqui olhar. Eu quero confirmar que o som está bom. Vamos ver aqui se está bom. Aí você confirma para mim, aqui eu confirmo. O som está bom? Aí você confirma para mim, aqui eu confirmo. Está bom, olha lá, está bem bacana. E eu faço vamos fazer assim um jabazinho, né? Vamos inverter aqui para que você leia e não faça confusão. Ó, já está na posição de leitura. Olha lá. E aí, livro onde eu conto 20 anos, está aqui, ó. 20 anos vivendo nos Estados Unidos. Foi editado em 2021. Estou fazendo o número 2 para sair esse ano ainda. Vamos ver, né? Se eu consigo. É só fazer um propósito que a gente consegue. E convido você que está aí, que queira participar, que queira entrar aqui comigo ao vivo ou gravar, né? Pode ser gravado também, mas ao vivo é melhor aqui no TikTok para falar do assunto relacionado ao negócio. Por exemplo, você tem um trabalho, você tem uma história, você tem uma caminhada. Então, isto é interessante para você mostrar como é que funciona o seu business, em que estado você está, como é que você faz, né? Não precisa dar tantos detalhes, mas deixa eu dar uma arrumadinha aqui, mas é para que você tenha uma conversa, né? E, e possa falar. Então você vem a público, fala comigo, aliás, fala comigo, e aí a gente marca e você entra como co-host, aí você faz. E eu já trouxe aqui a professora Carol, que dá aula de inglês, especificamente para situações de... Deixa eu fazer um sharezinho aqui rápido, um momentinho só. Quick. Fazer um sharezinho aqui rápido, um momentinho só. Quick. Pronto. Pronto. Já voltei. E a gente conversa antes de você entrar, né? A gente marca, vê um horário. Normalmente esse horário, das 8 p.m., pode ser um pouco antes, depende do qual dia você marca e a gente organiza. Aí eu quero falar então sobre trabalho com limpeza. Você pode participar. Tenho um beauty salon, pode falar. Eu vou trazer aqui o próximo que já está agendado para essa semana aqui, na sequência desse vídeo. O próximo é uma pessoa que trabalha com contabilidade, um accountant, e aí vai falar sobre o negócio, como é que fez, né? E como é que o business deve ser tocado na área da contabilidade. O que você pode e deve aprender a caminhar nesta área. Como dono de business, você tem que caminhar em várias áreas. Você lembra que você é um CEO. Você está sendo formado como CEO. Não é só limpar, não é só trabalhar, botar a mão na massa. Eu tenho uma bakery, né, e por exemplo, tenho 2 clientes que têm um restaurante, que são pizzaiolos. Então, eles trabalham e gerenciam. Até como são 2, um faz, o outro gerencia. Depois o outro gerencia e faz.
Então fica assim, mas o gerenciamento foi, parte. Então, um exemplo desses 2 que eles fazem parte agora do JTEats.us, onde todas as ordens vão direto para eles, não é mais para os business que fazem ordem, né, os its aí, e aí vai, tem vários, né, você conhece aí pelo menos aquele pretinho, né, o Falacur que identifica, né, começa com U, e eles querem sair fora disso, porque esses lugares cobram por ordem. E o JTeats não, ele é um flat fee, paga um valor só, independente de quanto vende, né? E é cheio de recursos para todo tipo de food delivery business. Então eles estão preocupados com a taxa de imposto, como é que é o delivery, onde que vai fazer o delivery, onde que vai, que áreas, que isso, e quantidade, gráficos e como é que vai ser. Então já começaram o ano com um software, então tudo isso faz parte da vida do dono de business, né? Estamos conversando para instalar um sistema de ordem na mesa, né? Como aqueles grandes restaurantes, o sistema também vai botar lá na mesa, ele vai poder fazer a ordem ali na mesa dentro do restaurante, não só fora online, mas dentro também, e recebe lá dentro também. Ordens avançadas, né? Ah, eu vou fazer um exemplo, né? Você está vindo, você já faz a ordem, vai chegar lá para umas 9 horas, já marca lá que você vai chegar aquela hora. E assim. Então, este é a preocupação. Se eu faço uma limpeza, há uma preocupação geral, né? Então, você tem que preocupar com as pessoas, com os clientes, com os valores, com os invoices, com o recebimento, com o banco, geração de recurso, de dinheiro, seja por empréstimo, seja agregando serviços, né? Não é só ir lá limpar, é bom que você agregue serviços. Como a gente vai orientar, por exemplo, agora nós estamos, parece que está tendo uma outra onda de flu. Tem que tomar as precauções para não se contaminar, né? Qual precaução? Se você não tem nada contra, vacine-se para ser mais leve. Já tem notícia que tem gente de cama. E qual é o flu? Tem o COVID e tem um outro aí. O COVID está sendo mais leve do que foi no início, mas a gripe, né, o flu, ele derruba a gente. É febre, então o que você tem que fazer? Cuidado na colocação de mão no rosto, na boca, no nariz, né? Colocou mão nos lugares, lava, álcool, aquele gel em álcool, né? Usa, luva, máscara, ambientes de grande circulação, que é o local e de business muito bom, porque há uma constante limpeza, academias, né, gyms. Eu ouvi uma pessoa falar assim, cara, vou arrumei um cliente que tem um academy. Não é academy, academia é outra coisa. É uma, por exemplo, Police Academy, é a escola da polícia, né? Academia aqui chama gym, de gymnastic. Vai ver que quem tem filho vai falar, hoje tem gym. Gym não é o nome de uma pessoa, não, é a abreviação de contração de gymnastic. Então é exercício, né? Ah, tem que fazer, etc, etc. Então você pode fazer um monte de coisa que você pode fazer, andar nas casas, os business, então tenha cuidado. E também é preciso cuidar da saúde, né? A nossa vida não é eterna e a saúde, ela é variável, tá? Ela é variável. A nossa vida, ela tem momentos de plena, não é juventude, como é que a gente fala? Plena disposição, energia, mas a curva vai vindo, né? No popular, a idade vai chegando, o abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta, vai trazendo consequência. Então, cuida da saúde, cuida de usar, por exemplo, ajoelhar
ficar ajoelhando, ficar batendo o joelho no chão. E você tem que usar um equipamento de pôr no joelho para amortecer, porque vai dar problema, principalmente na construção. Quem trabalha instalando, vive ajoelhado, né? Tem aquela turma que usa aquelas pernas, aquelas extensões de perna para fazer no telhado, no ceiling, para fazer instalação, né? Pintar. Então usa aquelas pernas, regula a altura e fica andando igual uma perna de pau, né? Tomar cuidado para não cair, porque caiu daquele troço lá, aquilo lá é equilíbrio puro, né? Não tem um balanço, não. Então, usa os equipamentos. Aqui os cotovelos, então tem que usar. Ah, é chato, mas tem que usar. Por quê? É preferível passar chatice do que passar dor. E dor de joelho, você sabe, eu que diga, né? Eu que diga o que é dor do joelho. Então, cuida disso, cuida da sua saúde, presta atenção. A saúde tem que ser uma poupança mesmo. É aquilo que você vai guardar, não para render, mas para usar mais tarde. E aonde que é o mais tarde? 55, 60, aí começa a necessidade. Nossa, secou, garganta. Uma necessidade de ter a mobilidade, né? Não pode andar, é uma tristeza. Não vai ter que andar com aquele negócio, né? Ou com o Ken, né? Então, cuida da sua saúde, não coma açúcar em excesso, se possível, reduz ao máximo o consumo de açúcar, de sugar, coisas doces, bebidas doces. Não é aquele açuquinha no café que vai acabar com a sua vida. Não, é tudo refrigerantes, tudo que tem. Todo mundo sabe que carboidrato vira açúcar no sangue, né? Tem que ter equilíbrio, tem que comer fibra, tem que ter coisa que tenha fibra para consumir, para ter um balanço. Vegetais crus. Então tudo isso vai ajudar você ajudar a gente a se manter e tomar as vitaminas, né? Aqui nós vivemos uma boa parte do ano sem receber a luz do sol. Muito dentro, né? Agora, por exemplo, inverno, não recebe luz do sol, tudo encapuzado, tudo cheio de coat, lá fora tá, às vezes tá sol, mas tá gelado. Então a gente não toma, então tem que tomar zinco, tomar D3, K2, tem várias vitaminas aí. Consulte o seu médico e repõe as vitaminas, que isso vai glucosamine, não estou fazendo propaganda de marca, não. Estou falando, quer dizer, glucosamine para as juntas. Estou falando porque eu uso, tá? Ajuda no trabalho, porque precisou parar para trabalhar para trazer problema. Se você ainda está na fase inicial de ter um business e ainda ser parte da produtividade, tem que cuidar. Por isso que é importante você começa devagar, e está tudo aqui, ó. Aqui no livro eu falo um monte de coisa. E também no cleanerlegal.us, né? No cleanerlegal.us a gente fala muito disso lá nos vídeos. São quase 20 horas de vídeos e os materiais escritos em formato PDF você faz download e adapta no sentido de trocar ali, personalizando com endereço, telefone, e algumas coisas que você pode retirar e colocar, porque ele está tudo editável. Tem em PDF, tem em, não posso falar o nome, como é que chama em Word, e um Word Processor, desse mais famoso das janelas lá, ou qualquer outro Word Processor que você quiser. Então ele está editável, free para você editar, free dentro do quem faz quem compra o curso, né? Se quer fazer a mentoria, a gente deslancha também. Pode ser a mentoria é um trabalho que dura 18 meses iniciais. Pode ser para construction, pode ser para limpeza. Essa mentoria é uma mentoria especializada para limpeza, mas a gente tem também para quem trabalha com um contractor, né? Construction, qualquer área da construção. E qualquer outro business também, de qualquer outro nicho, tá? Ah, estamos aqui começando a semana, essa é a terceira semana produtiva do ano, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo conta errada. Essa hoje a gente passei um tremendo de um susto, que a hora que passa aquilo carrega a gente, né? Parece que lá, velho, nós estamos entrando na... É porque a semana começou na quinta-feira, né? O ano começou
no Thursday. January 1st começou no Thursday. Então, nós estamos considera-se a primeira semana, mas é 3 dias da primeira semana desse ano. Então, nós estamos na terceira semana produtiva, né? Na segunda semana produtiva. A primeira semana foi final de festas ainda e a semana passada, terminou ontem, primeira semana, essa segunda. Produtiva que eu digo de atividades mesmo, que a gente já voltou a trabalhar. Já tiraram a árvore lá da Rockefeller Center, vão doar, engraçado, né? Porque a árvore não é queimada, picada, nada, eles fazem uma doação para uma instituição que usa a madeira para construir algumas coisas lá por doação. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, eu, sempre começando a semana, né, terminando o primeiro dia da semana, quando a gente grava, faz aqui a live e faz o vídeo, e me ocorreu de falar sobre ansiedade. Hoje eu passei uma ansiedade assim muito forte. Não foi com bicho, mamãe sofreu lá um acidente, né? Fiquei muito preocupado, ela não está aqui no dia, está lá em Miami. E possivelmente eu vou fazer, possivelmente não, vou até lá e fazer uns vídeos de lá, né? Assim que ela se recuperar, está acompanhando e está bem, graças a Deus. Orem pela mamãe, peço para vocês aí. E eu vou trazer para vocês assim, tanto para você quanto para mim também, né? Para que Deus nos tire a ansiedade, né? A gente tem duas coisas que a gente faz e acaba não se dá conta que está fazendo, né? Gente que tem eu e você que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, a gente acaba tendo que aprender, né? Tenho que aprender? Tem que aprender que ele não chega atrasado para nada, nunca chegou, né? E que a gente precisa domar a nossa ansiedade. A gente tem, você que vai, talvez não tenha um negócio ainda, a gente fica muito ansioso com o futuro, com o amanhã, no sentido dos estimates que tem para fazer, no sentido de atender, de fazer o trabalho bem feito, de atender a demanda, de ter material em estoque, de ter o pessoal bem treinado, então ter estrutura funcionando. Então, são várias áreas, né? Estamos nos taxis, então, por isso que eu estou trazendo um contador, uma contadora, que além de falar do business de contabilidade que ela tem, né? Entenda ela como uma pessoa, tá? Ela vai falar sobre o que é o tax season, se você ainda não sabe, como business, se você, ou pelo menos, mesmo que tenha um business, só tem faz esse arroz com feijão, que todo mundo faz, né? Então, isso traz ansiedade. Como é que eu vou fazer? Ou eu não, como é que eu me preparo direito? Então, é o momento. Por isso que eu digo que não adianta, não tenha o desespero. Não tem fórmula de êxito de uma maneira mágica que vem alguém. A gente vê todo momento aí pessoas anunciando segredos de fazer milhão, de fazer isso, é uma coisa de cada vez. Esse milhão não acontece de um mês para o outro, de um ano para o outro. Ele precisa aprender, é como uma criança, né? O meu neto, por exemplo, ele vai fazer 2 meses daqui dia 15, né? Tá ainda no leite. Não dá para jogar um pedaço de carne para ele comer. Um monte de sorvete, ainda não, porque eu vou tacar sorvete, né? Doce, guloseima até. Porque neto a gente estraga, né? Filho a gente cria, neto a gente estraga e o pai conserta. Se estiver vendo isso, vocês vão apanhar. Então, assim, né? Então é preciso ir um passo de cada vez. Porque senão você vai entrar em trouble,
O governo agora está com uma nova diretriz, não só uma, mas várias diretrizes. E essas diretrizes dizem que é preciso fazer as coisas direitinho, porque se fizer escorregar para um lado, tem bastante consequência, né? Agora mesmo, não é o assunto, mas tem uma nova lei de imigração que vai penalizar quem ficou além do prazo estabelecido a partir desse ano. Pode se informar em alguns outros canais. Talvez eu traga alguém que fale. Talvez não, eu vou trazer alguém que fale sobre assuntos de imigração mais imediato, no que refere a negócios, essas coisas, né? Para que entenda o que está acontecendo e não é só acontecendo com o governo, a administração atual, porque lá no Brasil a gente aprende que dependendo da administração, o país avança. Dependendo da administração, o país se endivida. Dependendo da outra, paga, a outra endivida. Então fica nesse instável, inflação, o movimento, então é instável. A questão fiscal, que é um pandemônio, né? Uma loucura. Aqui não, aqui a coisa é estável, não tem essa situação. Existem mudanças, não que cada governo vai levar o país para um buraco diferente, não. E agora, neste momento, a América está corrigindo rota. Não é questão de gosto daquele, não gosto daquele outro, porque não importa isso, né? Não estou discutindo isso, estou discutindo que estão colocando correção de rota. E o dono de business tem que fazer isso. Às vezes está indo, né? Quando tem muita fartura, a gente tem o erro, a gente comete o erro de dar uma relaxada e deixar correr solto. Não sabe nem o que está caindo no banco. Às vezes, eu vi dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Prático, um restaurante. Normalmente os restaurantes recebem os pedidos, os insumos, né? Os alimentos, as carnes, e é entregue já numa programação e vem a nota lá até sem preço. Já vi isso. E depois é que vem o preço. Então, a pessoa não sabe nem se o preço está diferente do anterior, se aumentou como, né? A estabilidade aqui mostra, mas tem que ter controle, tem que saber. E o rapaz não sabia. Quando foi ver, falei, vamos dar uma olhada nas notas anteriores, nos invoices anteriores, com o que chegou, ele falou, poxa, aqui muita diferença. Eu não sabia disso. Então, não podemos nos, entre aspas, embriagar com o movimento de caixa. Faturei 1.000 hoje, faturei 2.000. Faturamento não é lucro, não é dinheiro no bolso. Faturamento é o business funcionando. É como o business se mostra para banco, principalmente para banco. O banco está registrando tudo aquilo lá. Ele vai ficar oferecendo empréstimo, ele vai merchan, gente querendo vender isso. Então, o movimento financeiro que o business faz, o faturamento, não é dinheiro no bolso, não é lucro. Lucro é o que sobra, que paga tudo, né? Então, isso traz ansiedade para a gente. A gente sabe algumas coisas e fica ansioso o que vai acontecer, o que poderá acontecer. Então, mais uma vez, é o momento de você sentar com o calendário na mão, eu deixei longe, não consigo, do ano inteiro e começar a ter. Pode ser nesses online, qualquer um que usa, mas você tem existe até nas papelarias, né? Tem uma ainda, uma folha inteira, assim, que você já tem um mapa do ano todo. E você precisa ter a relação, como é que está a carteira
de clientes, de frequência de pagamento, tem que ter uma curva. Então, comércios do tipo restaurantes, ele não tem uma clientela recorrente. Já o seu telefone, você é um recorrente da companhia que você tem seu telefone, porque todo mês você está pagando. Isso está feito para que você pague, então ele conta com isso. Um restaurante ele não conta, ele sabe quanto ele fez mês passado, mas não sabe quanto vai fazer esse mês. Tem-se aí a história monta que conta, né? O passado conta uma história que vai se manter, ok? Mas, por exemplo, acontece um fenômeno igual uma pandemia, aquilo zera, corta, a pessoa não vai. Então, o que eu tenho que fazer para não passar por isso? Ordem online, entrega sem contato físico. E no caso de limpeza, você tem que saber as frequências semanais, né, weekly, biweekly, a cada 2 semanas, mais uma vez eu reforço, biweekly não é 2 vezes na semana, ok? 2 vezes na semana seria twice a week, 2 vezes, twice, tá? Ou pode ser fortnight, que quer dizer quinzenal, ou seja, faz uma semana, pula outra, é outra. Então, qual que é a mensal? As esporádicas não dá para contar. Tem gente que chama uma vez no mês, né, faz um deep cleaning a cada 3, 4 meses. Mas você pode forçar a fazer um serviço. Então você precisa ter um mapa dizendo dessas situações. Primeiro que sem você ter esse mapa, você não consegue ter uma composição de schedule saudável para você. Se você vai ter que ter mais uma equipe devido a conflito de schedule ou distância, então você precisa ter esse mapa, né, colorindo, etc. Você tem, Jefferson, eu não sei fazer isso, mas eu preciso. Pode falar comigo, chama aqui nos comentários e, como eu falei, eu convido você a se organizar dessa forma, que é você falar, eu ensino você a fazer. Como que você vai fazer? Para depois você ter as equipes. Olha, eu tenho 3 equipes neste mesmo horário, no dia tal. Eu tenho para você aprender a deslocar a equipe. Esse é o trabalho de CEO, não mais limpar. Então, você vai aumentando a carteira este mês fatura X. No mês que vem, quanto faturou o ano passado? Estamos dando 25, tanto. Põe uma meta, 20% a mais, né? E assim, através desse mapa, você precisa saber as ocorrências que acontecem no ano para você avançar. Que tipo de marketing que vai fazer? Qual é o tipo de limpeza? Qual é o tipo de trabalho, né? Vamos dar uma generalizada. Qual tipo de trabalho eu vou anunciar, em que época que vai ser anunciado? Você vai perder jogar dinheiro fora, ok? E com gente que conhece a região que você trabalha, a maneira de organizar os leads e o que falar com eles, isso tem tudo dentro do cleanerlegal.us. Se você é contrato quer fazer o Cleaner Legal, uma boa parte, tirando a limpeza, é a mesma coisa, não muda, é genérico para todo tipo de business, tá? Cleanerlegal.us, tá lá. E, então, essa ansiedade, isso é uma maneira de você ficar menos ansioso, mas a gente tem essa ansiedade. E outra coisa que a gente, né, que eu continuo, que eu estava falando, a gente que crê que no Deus da Bíblia, no Deus Criador, no Deus que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, querer ajudar ele a fazer as coisas para a gente. Por exemplo, né, vamos dizer assim, você quer montar um negócio, constituir um business, deixar de ser um helper de qualquer área, ou deixar de ser um trabalhador de qualquer área e ter um negócio, não só no papel, mas que um business, né, usando inglês, para que avance. E
pode ser que você esteja enfrentando alguma coisa que não deixa você se preparar. Que vou fazer? Você precisa estar preparado. Preparado não só com conhecimento do know-how, mas com algum tipo de conhecimento e preparado para administrar. Então isso se aprende. Isto se aprende. Então você é como fazer uma viagem. Eu cito sempre isso. Vou viajar para a Flórida. Como vou? Vou de avião. É uma preparação. Vou de trem. É uma outra preparação. Vou driving, manejando, dirigindo, é uma outra preparação. Exige conhecimento. Então, para fazer o business, então você precisa primeiro ter uma preparação para ir e sofrer menos, não sofrer em coisas óbvias. Sofrer a gente vai sofrer mesmo. Sofrer que eu digo é tomar as pancadas, né? Mas inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. Não, falei errado. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então você precisa passar pelo mesmo perrengue, né? Pela mesma situação para poder fazer direito. Prepare-se. Nós estamos num momento da história bem boa de ter informações. Só que a internet está cheia de informações ruins, médias e boas. Para quem não conhece a diferença entre o joio e o trigo, pode comprar gato por lebre também, né? Não conhece a diferença de gato e lebre, compra gato em vez de estar comprando lebre. Porque não tem, agora tem que comprar. Então fica comprando curso, fazendo cliente, não precisa fazer cliente, enche a sua agenda, depois enche a agenda, se atrapalha, se queima no mercado e o concorrente avança, né, o competidor. Por quê? Não tem conhecimento para ir avançando, não tem a pressa. Não tem a pressa. Vai avançando para subir. E, então, nessas duas situações, com a ansiedade e a querer ajudar Deus, eu separei aqui um versículo que diz o seguinte. Você pode procurar na sua Bíblia, né? Na Bíblia que você tem, em Isaías 54, versículo, marca aí. Isaías 54, versículos número 2, 3 e 17. 2, 3, 17. Isaiah 54, versículo 2, 3, 2, 3, 17. 2, 3, 17. Versículo 2 diz assim. É bom que você lê inteiro. Eu não vou ler inteiro porque é bem comprido, né? São 17 ao todo. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas nas cidades assoladas. O 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Então, isso estou trazendo para me incluo, tá? Nos encorajar a entender que nós não estamos sozinhos, essa ansiedade a gente precisa buscar em Deus aliviar essa ansiedade, porque Ele, a gente tem costume de falar, né? Isso no jargão crentez tem, Deus está no controle de tudo. Óbvio que Ele está no controle de tudo. Entende? Só que Ele quer que nós participemos do milagre. Deus não precisava
nunca precisou, não precisava de Moisés para abrir a água. Aquilo lá era um copo de água para Deus, né? O Mar Vermelho, o Red Sea. Hoje a ciência já provou, os arqueólogos já encontraram até as carroças lá embaixo, formação de osso, encontraram tudo lá, já está provado que foi ali naquele local lá, e foi verdade, né? Isso não é uma história contada para criança dormir. Ele não precisava abrir. Ah, mas será que ele foi, que foi o vento? Não interessa como foi, não dá para saber. Ninguém, as pessoas que estavam lá não estão mais aqui. Então um dia vai ficar sabendo, mas não agora, né? Mas Deus falou para ele, ó, o Moisés deu uma, falou com ele assim, oh, como é que tá aqui, ó, o povo lá tá vindo atrás da gente. Ele falou, eu sei que tá aí. Por isso que eu pus o fogo lá para segurar ele. Tá, mas e aí? Porque aqui comigo tem, segundo os cálculos, né, se dizem, de 3 a 5 milhões de pessoas, mas mulheres, velhos, crianças, babies. Quem poderia. Desses 5 milhões, na verdade, desses 3 a 5 milhões, não contava a mulher. Mulher naquele tempo não era contada, né? Não vamos entrar na questão hoje, não. Então se calcula aí bastante gente, milhões de pessoas, 10 milhões, sei lá, nas quais tinha muitas mulheres, muitas crianças, muitos bebês e muitas, além dos animais, né? E muitos velhos. Então, homem mesmo para lutar não tinha. E homem comum, não tinha soldado lá. O faraó tinha soldado. Um soldado bem treinado acaba com a multidão, né? Ele, deixa eu ver aqui o horário, ele acaba com a multidão. Então, deu um medinho lá, deu medo do Moisés, né? Falou, Moisés, o que você tem na mão? Tenho o meu cajado. Então, bota o cajado na água. A gente foi lá e pá. Então, Deus precisava daquele cajado? Não, mas ele quer que a gente participe do milagre. Então, para isso, precisamos conversar com ele. Então, Senhor, estou com vontade, Senhor, estou querendo, estou com essa situação, eu sei trabalhar. Talvez ele fale, olha, ainda não é tempo de você abrir o business, aprenda mais um pouco, se prepare mais um pouco, prepare para conhecer a fundo a atividade, como é que funciona o mercado onde você está, a questão, estou junto com um cliente fazendo um estudo. E ele, será, cheio de será. Eu falei, vamos fazer um estudo antes de dar o passo e ficar comprando um monte de coisa, porque aí só o lugar que vende fica feliz, né? Vamos estudar para saber onde vamos atuar direito. Ah, ok. Então, ansiedade já de querer vender, né, de pagar conta. Não, eu estou precisando para ontem. Quantas pessoas não vêm falar assim, olha, eu quero fazer anúncio, mas eu preciso já que venha cliente amanhã. Eu penso que a gente que sempre foi, por acaso, porque online é mágica. Não, mas sempre foi. Sempre teve o processo, né? Tem um processo. Você não chegou nesse tamanho assim, né? Eu vejo meu neto que nasceu, agora que ele está endireitando o corpinho, vou mostrar a foto depois. Está endireitando assim o corpinho, e ainda, nossa, ainda vai fazer 2 meses, né? Eu fico fazendo conta, né? Daqui 10 anos, vai ter 10 anos ainda, né? Aí a gente lembra das crianças, como é que foi, já passou por tudo aquilo, né? Então espero ver ele, Deus abençoe que eu consiga ver ele casar, né? Vamos ver, vamos ver. Então ainda tem um processo de formação. O business precisa maturar, precisa trazer maturação, não é? Tem a formação e a maturação. O business precisa passar pelo processo aí dos primeiros 3 a 5 anos. Então não entre em desespero, não caia em conversa fiada de pessoas que têm o segredo. Se ela tivesse o segredo, ela não estava vendendo o segredo, né? Ela estava tirando proveito. Eu nunca vi Bill Gates fazer curso de como abrir uma companhia de tecnologia, né? Eu fazer, falando o nome, né? Os nomes, pelo menos, eu posso falar. Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell, são os expoentes da tecnologia nessa terra. E todas as... Não existe nenhuma companhia fazendo curso como montar business e conseguir cliente. Eu nunca vi, não tem.
né? Igual a pessoa faz um curso, né? Então está começando no Cleaning Business, o ano passado foi terrível. Até 2 anos, de 2, 3 anos para cá, a pessoa entra para fazer, entrou para o Cleaning Service e está montando coach de cleaning, né? É como uma criança que nasceu e já quer aprender. Nasceu, tá, começou a andar, já quer ensinar como correr, como quer fazer triatlo, né? Não tem cabimento. Tudo tem que ter tempo e experiência. E aqui nessa terra, nós andamos one step at a time. Maturação. Preparar, eu quero chegar no primeiro milhão. Primeiro ano, quanto foi? 120 mil, 80 mil. Já estou fazendo 60, agora vou fazer 80. Trabalho de 80. Quando você fizer o de 80, você já sabe como fazer 80. Agora vamos para 100. Aí aprendeu, bom, agora já sei fazer os 80 e sei fazer 100. Vamos fazer 120, 150. Metas possíveis, não? Não, esse mês eu vou fazer 3 milhões. Não, esse ano não vai fazer. E se fizer também vai se entortar, né? Que é num caso da contabilidade, entendeu? Então, com esse versículo, ó, vai a Isaías 54, 2, 3 e 17. E, para te dar um ânimo mais forte, tem o Salmo 91, que eu gosto de ler inteiro para você encorajar, para você entender que Deus não deixou algumas coisas, pessoas escreveram, quem escreveu os Salmos foi Salomão, né? Salmo 91 está aqui. O Salmo 91 é o primeiro. 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Você lê todo ele, tá? Ele vai trazendo ânimo. A gente precisa se restabelecer. Mas o principal é entender que você deve pegar o seu projeto, colocar ele no papel e pedir direção ao Criador, ao Eterno, para tirar ele do papel. Mesmo que você tenha o business já pronto. Meu projeto para esse ano é esse. Vamos tirar do papel. Qual a direção? O que você vai fazer? Então apresenta, vamos abençoar. Deus abençoa aquele que busca, primeiramente, ser pertencente ao reino de Deus através da declaração de que crê no seu Filho, que ele enviou, sofreu, não sofreu pouco, para nos dar o caminho da restauração, quando ele vier restaurar tudo como era para ter continuado, né? E espírito empreendedor ele gosta, porque ele é empreendedor. Ele fez tudo isso aqui. Estou descobrindo um negócio agora, uma partícula de atômica menor que a do átomo ainda, né? Descobriram um negócio, não sei se você sabe, olha só, a estação espacial, ela fica num nível, num lugar na estratosfera, creio eu, se eu estiver falando coisa bobagem, me corrija aí, e ela não consegue ficar lá parada, né? Não, ela fica lá rodando ali, né? Fica lá, em órbita. Mas ela vai caindo. Ela cai aos pouquinhos. Pouco a pouco ela vai caindo. Pouco a pouco ela vai descendo. Se largar, ela queima e some, né? Cai os pedaços de lá. Então tem um foguete, um motor lá que levanta ela no mesmo nível. E este foguete é russo. Por uma questão que não sei, né? E também não é o caso. É só eles que têm essa tecnologia. Esse foguete e não tem uma alimentação, não é um combustível, né? Até eu vou contar outra história aí. Não é um combustível lá que demora para gastar, né? E agora o nosso querido o homem que fez o foguete de ré descobriu um outro
bateram tanto na tecla que, sem ninguém saber, descobriram, inventaram um outro motor que vai fazer com que não haja essa queda constante e ter que repor a posicionamento. Americano, não mais vai precisar da Rússia para poder fazer isso. Eles vão falar: "Ó, não precisa mais de você agora, temos o nosso". Só que não é na mesma tecnologia, ele vai manter. Não sei exatamente como é que funciona, mas já ouvi isso. Então a gente acaba embuchando, né, a gente está sempre aprendendo. Deus gosta disso, né. Mas a gente precisa aprender que é melhor ser bênção do que ser abençoado. Ter business não é vinde a mim vosso reino nada. Aquilo que você empreende, ele é para distribuição. Até Bill Gates falou assim, a paixão do Bill Gates não era fazer só programa, não era fazer software. Não é ele que inventou o Basic, né? Essa é uma parte lá do Basic. Ele não gostava, ele falou para mim, a minha paixão sempre foi contratar gente e ver essas pessoas trabalhando. Quantas famílias a empresa lá sustenta. Indiretamente, a gente trabalha com eles devido a esta empresa que a gente entrou nessa área de tecnologia. Foi uma outra, né? Aí veio essa e até hoje a gente vive de duas empresas, a da maçã e a da janela, resolvendo as coisas lá por causa das invenções que eles fizeram. Então eles abençoam muita gente. Ah, mas eles cobram então estratégia. Óbvio, é uma firma, né? Ele fez uma empresa para gerar lucro, não é uma empresa só para desenvolver o negócio, para gerar lucro. E através desse lucro é que ela comprou a Apple e não deixou ela fechar. E é a empresa americana, né? São as empresas americanas, aquela do GOOGLE, são tudo desenvolvimento americano. O mundo vive dessas empresas, entende? Então abençoa todo mundo. Então o business é isso. Não é só o business limpar, que vai abençoar a casa da pessoa lá, o escritório que está limpinho, não. Pessoas que trabalham, que todo mundo que está envolvido com o negócio, né? É para isso. Mas sobra dinheiro? A boa administração faz sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro significa pagar tudo, inclusive o dinheiro do dono, né? O bom, como que faz lá. Aí sobra dinheiro. Aí o que tem que fazer? Por isso que tem o contador e a pessoa que chama Financial Advisor, o conselheiro financeiro. Eu tenho isso, então o que eu faço? Compro ações da outra empresa, daquela empresa. Todas essas empresas têm ação de uma para outra. Você acha que a Janela não tem ação da Apple? Tem um monte, não tem pouca não, né? Tem um monte, quase que não fechou porque ela comprou as ações, né? Entende? E aqui a gente está assim também, a gente tem, você vai fazer o business, já incentivo você a visitar o jtwebhosting.us para já comprar o seu domain. Aí depois vamos fazer, você pode fazer também no jtqrcodes.com o seu Digital Business Card, que é vai lá, jtqrcodes.com, vê lá os detalhes. jtwebhosting.us, compra o seu domínio, vou espirrar, tá bom? E tem o jteats.s, que é para restaurantes. Então, vamos fazer um site. Vai lá no JT Web Host, compra o domain, vai no JT Eats, compra, faz a conta free, não paga nada, e começa a fazer. Depois, com o tempo, você destrava para aproveitar os outros recursos. Tá bom? E aí eu quero a limpeza. Vai lá, registra o seu domain e faz a mentoria. A mentoria não é ficar falando para você que você é desenvolver toda a base online e algumas coisas para você pôr o pé no chão e ter um norte. Tá bom? Se você quer perguntar alguma coisa, pergunta, faz aí. Agradeço você, ó. Você tem aqui aqui em cima também tem um negocinho, você pode clicar. Incentivo você a colocar o link desse vídeo nos seus stories, marcar a gente lá nos seus stories,
falar para os seus amigos, fala para os seus inimigos também. A gente não tem nenhum preconceito, tá bom? Vamos então, já que não temos lá muita mais para falar, vamos deixar um pouco para outro vídeo. Fique atento aí vamos trazer a contabilidade, vamos trazer um receptivo de brasileiros em New York, que não é só disso, ele faz outras coisas. Vamos trazer uma pessoa que fala de cleaning, temos um psicólogo que está vindo, né, que já veio, mas vai vir de novo. E temos um médico, vamos trazer um médico para falar algumas coisas aí para tudo brasileiro, português, para você entender, para você praticar, entender para poder praticar, né? Ah, mas eu não tenho problema com o inglês. Não, mas esse canal aqui é para brasileiros donos de small business, o que tem e os que ainda vai ter, né? Tem o nosso canal lá no azul, no vermelho, no rosa e no verde. Você pode pôr nos stories de todos eles aí na sua conta o link que está por aqui embaixo em algum lugar, tá? Deixa eu dar uma olhada, agradeço, olha, você que está chegando aqui pela primeira vez, que nos acompanha, shalom para você, muito obrigado, agradeço, desejo que na sua vida não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que Deus que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. May the Lord be with you e vejo você nos próximos vídeos, tanto nos anteriores quanto nos futuros que virão, contando que você vai considerar em ser um subscribe desse canal onde você está vendo o vídeo, tá bom? Obrigado. Um bom fim de noite que nós estamos fazendo. Hoje é domingo à noite, dia 11 de janeiro, não sei, de 26, não sei quando você está vendo o vídeo, que ele vai ser publicado mais lá para frente, tá? E Deus te abençoe. Conta com a gente, jtwcs.com. Forte abraço.